O senhor começou a governar 20 anos atrás, ficou no governo por 14 anos e agora volta. Volta sem proposta. Não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas. Gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora no seu plano. Candidata Soraya, obrigado pela pergunta. Eu acho que Vossa Excelência não deve ter acompanhado o que aconteceu nesse país. Não sei se a senhora tem memória que quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%. Esse reduziu a inflação que foi para dentro da meta, sabe, de 5, 5,5, 6, 4,5, porque era 2 para mais e 2 para menos. Esse que vos fala gerou 22 milhões de emprego nesse país e mais ainda, nós conseguimos começar uma reserva internacional que deu ao país uma estabilidade que jamais o país teve, país que tinha quebrado 2 vezes em 1998. E obviamente que eu volto com um único compromisso, e possivelmente eu seja a única pessoa a dizer isso, que eu não posso votar e fazer menos do que eu fiz, porque seria melhor não votar então. Eu quero votar para ver se esse país volta a gerar emprego, para ver se esse país volta a aumentar salário, para ver se o salário mínimo volta a aumentar, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, que eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso Nacional e não passa. Esse país é possível ser consertado. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e a gente estava vivendo uma situação em que o trabalhador mais pobre tinha recebido 80% de aumento, enquanto os ricos receberam apenas 20% de aumento. Não era tudo, não era, mas foi o mais importante governo de inclusão social da história desse país. Seu partido, um corrupto confesso, e esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS quem ganha até 5 salários mínimos. Tudo aquilo que é descontado do teu salário vai sobrar no seu bolso. Como nós vamos fazer isso? Não é milagre. Tem contas. São 30 anos de estudo do professor Marcos Sintra e eu desafio qualquer economista a discutir comigo o Imposto Único Federal. Muito obrigada. A candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela, ela viu que ela foi respeitada, e é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias, porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que
que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento.